Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Gente, eu e Maíra estamos aqui conversando já. Boa tarde, Boa Maíra. tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Maíra Calegariou, falei certo? Falou. É mãe de 4 filhos por adoção, 3 meninas e um menino. Mais uma história real aqui, né, Maíra? A Maíra mora em Vila Velha, vai contar pra gente tudo o que aconteceu. Eu e ela, a gente já tava chorando antes de começar. Já estávamos aqui emocionados. Eu acho que a gente fez o curso até junto. Juntas, foi. É, foi em 2021, não foi isso, Maíra? Finalzinho ali, setembro, acho que outubro, né? Por aí. Então, já vamos começar pelo começo. Quando que você decidiu adotar, que surgiu esse desejo de você e do seu esposo? Então, a gente casou muito cedo, né? Eu casei muito cedo. E o meu sonho era ser mãe. Mas ao mesmo tempo que eu queria ser mãe, a gente sempre foi aberto à vida, nunca engravidei. E isso também, tipo, tava tudo bem, sabe? Mas na época de namoro, a gente comentava. Ah, mas e se a gente não conseguir engravidar? Ah, tem adoção. Nunca foi um empecilho pra gente. A gente nunca teve esse medo, ou pra ele foi uma questão, né? Porque geralmente acontece, né? Às vezes ou um ou outro. Mas não. Só que foi passando o tempo, foi passando o tempo. Não que a gente tivesse aquela coisa assim, aquela. Não que a gente também não tivesse, mas assim, a gente tinha esperança de engravidar, mas aquilo não era uma grande questão pra gente. Nunca foi um sofrimento. As pessoas me iam perguntar, eu falava com muita naturalidade. Falava, olha, nunca apareceu. Mas é aquela história assim, ah, mas por que tanto tempo pra procurar adoção? Ah, também não sei. Hoje eu até sei, porque eu acho que o tempo de Deus é o tempo de Deus, né? Então, Sim. as coisas acontecem tudo certinho, como deveria ter, né? Tipo, encaixando as coisas como deveria acontecer. Mas não teve nenhum motivo específico. O que virou a nossa chave foi uma situação lá em 2020, que foi quando a gente deu a entrar no processo, foi em outubro de 2020. Acho que foi junto com É, vocês, mesma né? data. Pois é, a gente estava lá na igreja, a gente participava sempre lá da comunidade, né, servindo, e uma conversa antes de começar ali a missa, o rapaz, que na época era seminarista, mas hoje já é padre, né, padre Daniel Calil, ele entrou, a gente entrou nesse assunto de família, filhos, e ele me perguntou, Maíra, você não quer ter filhos? Eu falei, não, eu quero sim, mas quando Deus me enviar os meus filhos, estou aberta aqui para recebê-los. Aí ele falou, mas e a adoção? Aí a gente pensa também, já conversamos sobre adoção. E aí ele falou uma frase que foi assim, o pontapé ali que deu aquele start assim para mim e pro meu marido, que ele falou assim, vai atrás disso, seus filhos estão por aí. E aí meu marido não tava comigo lá na igreja. Eu cheguei em casa e falei assim, amor, ele falou assim, assim, assim. Aí sabe aquela sensação de urgência? A gente tem que ir logo, que nossos filhos podem realmente estar por aí. E eles realmente estavam, porque em 2020 todos eles já tinham nascido. E depois a gente veio descobrir que era a época que eles estavam passando pelo processo de destituição. Então, assim, foi. Por que demorou tanto? Porque tinha que ser assim. O padre foi instrumento de Deus, né? Pois é. E Ainda aí não foi. era padre, mas Deus já Foi tinha isso mesmo. usado ele ali. E aí foi muito rápido depois disso. Porque meu marido foi atrás, eu acho que foi questão de menos de 15 dias, a gente já estava com a papelada lá e entregamos. E aí demorou um ano para eles entrarem em contato, né? Que a gente foi junto com vocês Sim. até. Acho que foi isso, setembro e outubro de 2021, que a É, eu acho que Vara foi setembro de 2021. começou o curso online, né? E aí foi muito rápido, porque foi menos de um ano eles já estavam lá em casa. A gente começou em setembro, eles chegaram em agosto de 2022. E como é que foi essa chegada, Maíra? De repente, 4 filhos. Como foi a aproximação? Quando vocês se conheceram? Foi tudo muito rápido. E assim, eu paro às vezes para pensar, eu não sei se teria sido melhor ou pior fazer com mais calma, mas foi do jeito que foi pra gente. Porque às vezes eu fico me perguntando assim, nossa, eu acho que eu gostaria de ter ido com mais calma. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, ai, mas eu acho que se eu tivesse ido com mais calma, talvez eu tivesse desistido, ou teria, né, teria tomado um rumo diferente. Mas foi muito rápido. A gente fez o curso em setembro, né, de 2022. Aí, em fevereiro de 2022, já estava lá na Vara fazendo as entrevistas. E em maio, fizeram a visita. Setembro de De, 2021, fizemos o o curso. curso. 22, você já estava fazendo Em entrevista. fevereiro de 2022, a entrevista. Em maio de 2022, a visita, né, na casa. Foi até online, até. Sim. E aí a gente, entre aspas, assim, pronto, agora é só esperar o juiz da habilitação. E a gente ficava muito assim, em paz, porque falava assim, até sair a habilitação, aí depois, de fato, a gente vai acreditar de fato que a criança está chegando. Só que não, porque em agosto de 2022,
eles entraram em contato com a gente querendo ir lá na nossa casa. Aí a gente ficou meio assim, por quê e tal. E aí fizeram a visita, quiseram conhecer, e o tempo inteiro falando assim. Na hora a gente não percebeu, porque a gente já tinha um perfil de 4 crianças, né? 4 filhos, Como até que era o 4. perfil de vocês? Nosso perfil era muito aberto, assim. Eu não lembro a idade máxima se era 10 ou 12 anos. Podia grupo de irmãos até 4 crianças. Certinho. E, assim, a questão das doenças, assim, a gente podia pegar de soro positivo, mas autismo acho que a gente falou que não, porque demanda, né, mais ali cuidados e como a gente tava a gente tem que ser realista, né? Então, Sim, isso é muito importante. se eu tava me abrindo a possibilidade de ter 4 filhos, a gente sabe que é difícil quando tem uma necessidade ali mais especial. Só que só um parênteses, né? A gente tem um caso especial, não é autismo, mas um dos nossos filhos tem. Depois a gente diagnosticou alguns transtornos, né? É, porque a criança, ela pode acontecer qualquer coisa com ela, Com né? certeza. E aí tá, teve a visita e como é que foi lá? Chegou no Aí, ponto. então, aí o tempo inteiro ela falava assim, então, né, que se tivesse 4 crianças aqui, se tivesse quatro E crianças vocês aqui. nem tinham. Gente, nosso perfil é 4 crianças, né? Então deve ser por isso. Nossa, eu já ia estar assim, ó. Aham, o que que tá acontecendo? Desconfiada. Não desconfiei de nada. Aí a gente sentou no sofá, eles começaram a conversar sobre coisas normais, assim, do processo, até que eles falaram, seus filhos chegaram. Nossa, aí comecei a chorar. Eu perdi a compostura. Mas não era de medo nem nada, era felicidade, que finalmente estava acontecendo. E a gente realmente não esperava, porque o processo natural é sair a habilitação para depois a gente entrar na fila. E ainda com a fila a gente conseguiria ter uma noção se estava perto, se estava longe. Sim. A gente imaginava que não ia demorar muito, porque realmente o caso, né, de grupo de irmãos assim tão grande, realmente é uma exceção, né? Mas a gente não esperava que fosse tão rápido assim. E aí no outro dia a gente já foi conhecer. Eram 4 irmãos, né? Como você falou, um menino, é o mais velho, e as 3 meninas. E elas tiveram muita preocupação da gente se vincular, assim, com ele, principalmente. Por ele ser o mais velho, acho que por ele também ser o menino, né? Porque, infelizmente, acontece muito disso. E era uma coisa que eu falava com elas lá não era, assim, como é que fala? Uma coisa muito, tipo, só vou aceitar se tiver uma menina. Mas eu falava, eu desejava, olha, eu acho que eu ia gostar muito de ser mãe de menina, porque eu cresci num ambiente muito feminino. Maíra, vocês são 4 irmãs, não é isso? Nós somos 4, era minha mãe e minhas 2 irmãs. Nós crescemos em 4 mulheres dentro de uma casa. E a gente fazia tudo juntas, então o universo feminino ali, né, é muito presente. E eu tinha essa ideia, eu falei assim, eu acho que vai ser mais fácil se eu for mãe de menina. E aí, mas eu falava assim, mas também se vier só menino, tudo bem. Um achismo meu. E aí vieram 3. Deus sabe, meu filho, ele capricha. Não que eu não ame meu menino, Sim. mas assim, que eu queria Ele uma. conhece o coração da É, gente, né? Quem só queria umazinha, se por acaso Jesus. E aí 3. ele mandou 3. Qual era a idade das crianças na época? O Matheus na época tava com 9, a Safira tava com 6, a Sofia tava com quase 4. Não, quase 5 e a Ana Rosa quase 4, porque elas fazem aniversário em outubro, né? Chegaram em agosto, em outubro a gente já teve festa. E Maíra é aquela mãe que faz o docinho, que faz tudo, Faço. costura a roupa da festa. Não, mais ou menos, a roupa Não, eu já não. tentei, mas não rolou. Eu ficava olhando de casa assim, eu falava, gente, eu não vou ser essa mãe, não. Mas você sabe que era até uma válvula de escape, assim, porque a gente passou por um processo porque é um turbulhão de emoções de tudo. Sim. Então era onde eu conseguia ser eu, porque eu fiz muito isso para os meus sobrinhos, inclusive, antes dos meus filhos. E era sempre aquela coisa, né? O dia que eu tiver meus filhos, Eu vou fazer desse jeito. Mas não só por causa disso, mas também para eu ser eu mesma, me reencontrar naquela zona, eu podia ser a Maíra que eu sempre fui, digamos assim, né? Fazer uma coisa que você gostava, né? Porque quando a gente se torna mãe, acaba que o nosso eu, ele fica um pouco de lado, né? Até a gente conseguir Com se adaptar, certeza. organizar tudo. Eu gosto muito de silêncio. E o meu filho grita, Nossa, nem fala. ele Eu- já acorda gritando, vai dormir gritando. Não, o silêncio pra mim, não é que eu gosto, não é que eu não gosto também, mas assim, eu gosto do silêncio, mas eu fui acostumada a ficar muito em silêncio, porque quando eles chegaram, eu tava prestes a fazer 10 anos de casado. É isso que eu ia te perguntar, quanto tempo de casado você A tinha? gente tava com 9 anos, em dezembro a gente ia fazer 10.
Então foram quase 10 anos e o meu casamento foi, ele é, aliás, né, muito tranquilo, foi muito fácil a gente se conviver juntos, assim, a gente não teve problema nenhum. Nossa, meu esposo é muito tranquilo, tá tudo muito bom, Que entendeu? bom, né? Então assim, ele tinha a rotina dele de sair pra trabalhar, eu sempre trabalhei em casa. Maíra é ilustradora, que eu não falei no começo, né? É, e então eu ficava no meu cantinho, assim, botava às vezes um vídeo e tal, uma música, mas era o que eu queria, quando eu não queria, era silêncio. Eu me acostumei com o silêncio. No início do casamento não foi fácil, não. Porque morava na casa cheia de mulher, eu tive que aprender a conviver com o silêncio. E agora eu aí, tive que aprender a quase conviver 10 anos novamente. na calma, no marido tranquilo, meu marido já é mais agitado. Não, meu tranquilaço. É, o meu é aquele que não fica em silêncio. E aí, como é que foi essa adaptação, Maíra? Não foi fácil. Não foi, assim, ainda estamos num processo, porque eu até comentava com você antes de começar, as pessoas falavam, e o processo de adaptação é de 3 a 5 anos. Eu falava, gente, impossível. 3 anos? E é real. Nossa, é muito real. Porque, assim, eu acho que esse ano, né, que passou, esse terceiro ano, foi o mais tranquilo realmente. Eu acredito que cada vez mais vai ficar melhor. Mas os primeiros momentos, assim, nossa, foi muito complicado. A gente surta, essa que é a verdade. Não vou mentir, não. Maíra, eu fico pensando, eu tenho um que chegou com 2 meses e meio, são desafios diferentes, Sim, né? São épocas diferentes. É mais o desafio do bebê, né? Das noites sem dormir. O seu já é diferente. Agora, 4, né? Como que fica essa organização? E aí, Maíra trouxe um post. Mãe sim. sem neura, como é que é Mãe o sem nome? neura, é Pega isso. pra gente ver, Maíra. É muito real esse E a Maíra post. foi lendo pra mim e várias coisas que essa mãe fala aconteceram com a Maíra. Então a gente vai compartilhar que o post. Acontecem. Isso, é real. Ela fala assim, né? Ai, mas eu tenho tanto amor pra dar, mas e quando, né? Aí tem as situações. Aí, por exemplo, quando seu filho disser que você não é meu pai ou minha mãe? Os meus filhos, eles não chegam a verbalizar, eles nunca falaram assim, pelo menos na minha cara, né? Falam, ai, você não é minha mãe, sabe? Com raiva. Eles não são. Meus filhos têm muita dificuldade, na verdade, até de. Eu acho que até de expressar o que eles estão sentindo, mas acho que eles às vezes nem entendem também o que está sentindo. Então, uma questão que a gente trabalha muito lá em casa. Porque eles são muito fechados. Eu até falo com meu marido que eu amaria que o meu filho. Porque eu vejo que ele tá com raiva, eu vejo que ele tá bravo. Mas ele não fala, ele não põe pra fora. Eu já instiguei o bichinho, tá? Vai, grita comigo. Eu queria que ele falasse, porque você põe pra fora, você não guarda. Pode gritar comigo. E ele não, Você quer chegar até o coração dele, né? não fala, mas a gente vê, e eles têm muita dificuldade, não só ele, mas as irmãs também têm muita dificuldade de identificar e falar o que tá sentindo. Mas aí como que você percebe esse tipo de comportamento? Tipo um olhar? Como é que é? É, no comportamento mesmo, assim, porque até hoje, obviamente, menos, né? Quanto mais tempo, né? Isso se torna menos frequente, mas eles testam muito a gente. Eles querem saber o tempo inteiro se você não vai abandonar eles. Eu falo muito isso até com o meu mais velho. Eu converso mais abertamente assim, com o meu mais velho, né? Que hoje tem 11 anos. Com as meninas, mais ou menos, assim, que elas ainda estão entrando na fase da razão ainda, né? E ele já mais velho consegue um pouquinho compreender isso. Mas eu converso muito assim com ele. Eu falo, meu filho, eu falo assim, eu sinto às vezes que você já desistiu de você mesmo. E é muito real isso, sabe? Você tem que ver como que, diante de uma dificuldade, eles preferem desistir. Porque eles foram acostumados, no ambiente que eles viveram foi muito assim. E aí eu falo assim, mas eu não vou desistir, não. Você pode desistir que eu vou até o final. E aí ele fica com raiva. Você vê que ele fica assim. Porque o amor constrange, né, Lai? Sim. E eu acho que ele tá ainda num processo, apesar de ter 3 anos juntos, ele ainda tá. Eles não sabem o que que é amor. Ai, Deus, isso é muito difícil, porque essa semana a Vara da Infância de Vila Velha fez um encontro, né? Que foi muito bom. Até façam mais, gente. Isso é muito bom para quem tá esperando. E no final, eles presentearam a gente com desenhos de crianças que estão em abrigos, né? E eu peguei de uma menina de 9 anos e ela desenhou a casa da avó. Ah, E aquilo me tocou profundamente, porque assim, o Matias é muito apegado à minha mãe, à minha sogra também, mas a minha mãe porque fica mais com ele. sim. Ela tá com ele agora pra eu estar aqui. E aí eu fiquei imaginando o que se passa naquela cabecinha, a saudade que ela não tem É, dessa avó, né? O que que aconteceu com ela pra chegar até ali? Então, sim. tem coisas que você sabe da história dos seus filhos, mas tem coisas que Não, só, a né, gente não eles tem viveram ideia. que a gente não sabe.
Eu falo muito isso com eles. Eu falo assim, eu sinto muito por tudo que vocês passaram. Nenhuma criança deveria passar por isso. Mas agora a gente tem que olhar o nosso presente. E agora a Sim. gente agradece a Deus que você tem uma família, que você tem um pai que se preocupa com você, uma mãe que se preocupa com você, porque aí eu falo muito assim, amor não é beijinho, claro que também é, mas assim, não é só beijinho, não é só carinho, é importar, é se importar. E eu me importo com vocês. Você não posso. Aí, geralmente, quando acontece um comportamento ruim, né? Você não posso permitir. Eu te amo tanto que eu não posso permitir que você desrespeite um professor ou que você minta pra mim. Entendeu? Então, a gente sempre. Mas é triste, Laila, você vê como que essas crianças realmente são muito machucadas. Como que eles demoram pra confiar na gente, de pedir ajuda. Eu não sei se foi aqui que eu vi que falaram, que eu assisti todos os episódios. Mas eu não sei se foi aqui que falaram assim que um filho não chorava muito. E aí eu falei assim, mas meus também não choravam, não, não choram. Foi a Carol falou que o Que Ian não é cai, de chorar. aham. A Não é de minha chorar. menina mais nova, ela caía. Eu não sei se é porque ela andava meio torto, ou é da idade também, porque eu não sabia. Ela tinha 3, 4 anos. Ela vivia caindo. E era umas quedas feias, assim, pá! Sim. E ela não chorava. Até hoje um pouquinho, faz um denguinho assim, mas até hoje, assim, eles têm muita dificuldade, porque não tinha quem ali. E não posso me expressar até nisso, sabe? Sim. É complicado. Isso daí me pega, porque eu falo, se eu pudesse tirar essa, né, essa dor, se eu pudesse fazer diferente, se eu pudesse. É, Mas. se pudesse deixar ele ser criança, né? De viver o que ele tem direito de viver, assim. Até de Sim, chorar, né? De sim, sofrer, de poder ter um colo pra. sim. Mas agora eles têm. Vamos continuar lendo esse post antes que a gente chore mais, Maíra. Vamos lá. E ela fala assim: quando vier a crise da raiva e seu filho destruiu o quarto novo. Lá em casa não destruíram o quarto, mas a gente teve um episódio de quarto. Porque quando o Matheus chegou, as crianças chegaram, a gente tinha um quarto. Até isso Deus já tinha providenciado. Porque a gente foi morar num apartamento que o meu marido cresceu. E ele também tem, ele e os irmãos são 3. Então o quarto já estava todo mobiliado com 3 camas. E aí, quando chegaram, né, as crianças, a gente falou, vamos botar as meninas nessas 3 camas e o Matheus a gente põe no outro quarto. Só que quando ele chegou, era só um colchão no chão, tadinho. Foi muito rápido, foi uma semana, do dia que a gente conheceu eles, até eles passarem por dentro da porta lá, né? Acabou, era uma semana. Aí a gente sempre conversando, falando, olha, filho, a gente vai arrumar, tá? A gente vai deixar do seu jeitinho, não sei o quê. Aí fomos, compramos uma cômoda e ele viu a cômoda, tipo assim, ele participou e chegou aquela caixona, né? Não sei o quê. Mãe, amor, vamos montar quando ele estiver na aula, porque quando ele chegar, vai ter aquela surpresa do quartinho montado. Aí chegou também a cama, né? Não sei o quê. Toda uma expectativa, né? De aquele comercial de margarina, que ele vai chegar e ele vai amar. Agora eu tenho isso, É, né? não. Só que não. Eu acho que no fundo ele pode até ter ficado muito feliz, mas aquilo que eu te falei, o amor constrange muito. Ele não sabia o que que era aquilo. E ele fechou a cara, começou a chorar. E ele tinha 9 anos, né? Tipo, não era um bebezinho. E não gostei, eu quero tudo como era antes. Na época, que era, a gente tava também muito à flor da pele, que foi mexe muito com a gente, né? Não soube lidar com isso, confesso. Que eu levei pro lado, é aquela coisa, a gente leva pro lado pessoal, a gente fica, porque a gente criou toda uma expectativa também, né? E é também um aprendizado pra gente quebrar essas expectativas. Até porque de conhecer quem é ele, quem é, o que se esperar dele. Hoje eu já conheço muito melhor, né? E aí, nossa, foi um caos, assim. Mas então, a ideia do podcast é justamente a gente trazer essa realidade. Uhum. Porque, assim, a gente Que cria uma vai acontecer, expectativa, né? vai A gente cria uma acontecer isso. expectativa, a gente tem sonhos. Mas na adoção, a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações também. Muito, Porque a criança já muito. teve que lidar com infinitas, situações que a gente não sabe. Então, por isso que a gente está aqui contando, E a né, gente, e Maíra? sinceramente, a gente se frustra muito. Não vai ser nada legal, não vai. Eu até vi eu acho que foi no comentário desse post alguém falando bem assim: "Ah, eu acho que vocês tinham que ter cuidado de falar isso pra assustar as pessoas". Aí eu até comentei com meu marido que assuste quem realmente não tá pronto pra passar por isso, que desista antes de estar uma criança dentro da sua casa, porque Sim, depois o estrago é muito maior. com toda certeza. Que se não é para, porque não é, a adoção não é para todo mundo. Sim. A adoção tardia é menos ainda para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que está disposto realmente a lidar com isso. Não é fácil. Não é legal você lidar ali
esses testes, com essas coisas. É uma situação. Eu lembro que na época a gente fez um acompanhamento com uma psicóloga, ela falava assim, Maíra, pra você. Porque eu ficava muito frustrada, eu ficava com muita raiva. E acabava que, eu não vou mentir, a gente acaba colocando, achando que tudo é pessoal e coloca também a raiva ali em cima da criança. Claro que eu tratava meus filhos, digamos assim, bem, mas não era aquele. Você tava sentindo É, alguma tava coisa ferida ali, Sim. né? Então era aquele. Ai, vou ter que cuidar. Então tá bom, vamos cuidar. Tanto é que eu me preocupava muito em fazer, tipo assim, as tarefas de casa pra não ter que lidar com eles. Sabe, assim, de sentar pra brincar, ou sentar Tipo, ocupando o tempo ali. ocupando o tempo, tipo, eu tenho que fazer uma comida, vai brincar ali. Mas é um processo, eu acho que faz parte, sabe? E como que você tá hoje, Maíra, diante desse contexto todo, assim, A de... gente tem, né, ainda os desafios, mas a gente tá muito mais madura. A Maíra de 3 anos atrás, nossa, nem se compara com hoje, assim. A gente vai adquirindo também as virtudes. Tipo, eu tive que aprender a ter paciência, eu tive que aprender a lidar com um barulho mesmo, tipo, de criança. Às vezes elas estão lá no quarto brincando, eu começo a ouvir uma discussão. Antes eu tinha vontade de interferir, e interferia, né? Mas aí eu falei, não, agora eu tenho que deixá-la se resolver. Sim, né? Claro, tá dentro Sim, ainda de um controle. Quando uma coisa aumenta, eu tenho que interferir. Mas às vezes elas se resolvem ali, mas eu fico, até hoje, confesso, agoniada. Eu falo, não, deixa elas se resolverem. Se precisar, de fato, eu vou lá. Mas é tudo. Você costuma. A gente tem que passar por esse processo também, de mudar tudo, gente. Muda demais a nossa vida. e a parte boa, que a gente tá falando de todos os É. desafios. A parte boa é uma delícia, assim, ter a casa. A gente aprende, a gente começa achando ruim o barulho, mas depois fica bom, sabe? A risada, as gafes, assim, né? Que criança às vezes solta, da gente sentar na mesa e falar uma coisa, você fala, meu Deus do céu. E essas coisas são muito bom. E é muito bom, assim, é muito gostoso quando a gente vai sair, passear, e as pessoas estranham, não porque eles são adotados, que às vezes a pessoa nem sabe, é por ter 4 mesmo. É, hoje em dia não é comum, né? Não, a gente vai no supermercado assim, e graças a Deus eles na rua assim, eu consigo fazer tudo com eles. E aí o pessoal estranha, tipo, 4? Nem sabe que são adotados, né? Mas eu, na minha cabeça eu falo isso porque não sabe Não sabe a história toda. a história toda. Mas é uma delícia quando a gente vai participar, assim, a gente começou a participar muito, digamos assim, de coisas que a gente também não fazia, sabe? De ir para um evento assim de prefeitura, por exemplo, vai ter acendimento da luz lá na árvore de Natal. Tanto faz quanto tanto fez. Aí agora, não, vamos lá ver a luz acender. E as crianças, é massa você olhar para a carinha delas e, mãe, a luz, não sei o quê, e reconhecer, né, aprender, ver a criança ali também evoluindo. A minha menorzinha tá na fase de alfabetização. Gente, é incrível você ver aquele ser humanozinho assim, começando a ler, pegando o livro e lendo, e falo assim, nossa, filha, que legal. É muito legal. E vendo os mais velhos também falando, né, de assuntos assim que você nem lembra às vezes da época de escola, eles soltam assim, mãe, eu já estudei sobre não sei o quê. Meu menino mais velho, quando estudou um sistema digestivo, ele chegou lá, que é um sistema digestivo, assim, assim, assim. Aí você fala, e não gostar de estudar, hein, criatura. É muito bom, muito bom. A gente tem as alegrias, assim, do dia a dia mesmo, não é nada. Ah, É o ordinário é da o vida, né, ordinário da Maíra? É o vida. ordinário Isso da aí. vida. E você se sente realizada hoje como mãe? Me sinto, assim. Me sinto, assim, completa, né? Vou chorar. Porque não é o que eu tava falando com você, não é que seja tudo perfeito. Eu acho que a grande mudança em mim, que até voltando um pouquinho da pergunta que você fez, eu acho que foi exatamente a gente enxergar que vai ter sim os desafios, vai ter sim as dores, vai doer muita coisa, porque a forma que te tratam é diferente, não é como você espera, mas vai, sabe, tipo, é como a gente que é católico, né? A gente só entende que, tipo, a gente só vai alcançar o céu, o paraíso, é através do Calvário, da cruz. E você enxergar nesses momentos difíceis a realização, tipo assim, disso, sabe? De você. Tá sofrendo, tá doendo, mas eu consigo encontrar. Eu tô feliz, eu tô realizada, eu tô bem. Que olha a oportunidade que Deus me deu, gente, de eu pesou muito isso pra mim uma época que eu falei assim, nossa, Deus tá me confiando essas 4 vidas, porque o propósito pra minha vida é levar essas crianças pro céu, sabe? Ensinar elas o caminho correto,
que sejam crianças respeitosas, né? Adultos, né? Respeitosos, virtuosos, tementes a Deus. Isso que pra mim mais importa. E você para pensar que um filho biológico, você já tem essa missão, eu acho que o adotivo é mais ainda, né? Porque você fala, gente, eram 4 estranhos que entrou na minha casa assim, do nada. E a gente ia amar essas crianças, né? Um processo para exatamente isso, assim. Vamos ter o resto da minha vida, da mesma forma que com a minha mãe, eu também, com certeza, dei muitas preocupações e muitas dores, porque também a gente é filhos ingratos, nós, até o relacionamento com Deus a gente é assim. Muitas vezes, quando meus filhos faziam algumas coisas comigo que eu ficava frustrada, eu pensava nisso. Eu falava assim, mas eu também sou muito assim com Deus. Muito ingrata com Deus. Deus me dá tantas coisas e eu reclamo e não tô satisfeita. Ou eu tento dar um jeitinho, enganar, né? A gente é muito assim. Ai, mas Deus é que não deu pra fazer. Não, deu, a gente que não quis. Que eu ouço muito isso dos meus filhos. Mas por que você fez isso? Eu não quis. Ou porque eu quis, né? Ah, porque eu quis. Ai, meu Deus, mas você não pode fazer o que você quer. Ao longo da vida você vai entender, meu filho. Tem mais alguma coisa do post que você acha interessante da gente falar? Tem, ó, igual aqui. Quando seu filho roubar algo seu ou de alguém próximo. A gente teve uma situação assim de roubos. Foi muito dolorido pra mim, porque foi de alguém próximo a mim. Não foi com a gente. Mas foi uma situação que eu fiquei assim, sem chão. Falei, caramba, E não o que imagino. fazer? E o que fazer? Ah, eu mandei devolver, né? Na frente da pessoa. Foi muito humilhante pra essa criança que fez isso, mas foi uma lição, precisava. E olha, eu tanto que eu chorei, porque você não quer isso pro seu filho. Sim. Você não quer que seu filho tenha essa fama. E a preocupação que a gente fica depois. Até hoje, eu ando, aí fico de olho. O que que tá acontecendo? O que que tá fazendo? E vocês fizeram um acompanhamento, Mayra, com um psicólogo, para poder dar conta de tanta Sim, novidade, tanta informação, com de tanto certeza. desafio? Eu fui e também levei as crianças. Com certeza, tem que ter um acompanhamento, porque a gente pira. É real, Eu a sei. gente pira, gente. Nossa. Eu fico o tempo todo, assim, E tem uma pensando. coisa, não querendo te cortar, mas tem uma coisa assim que acontecia muito. Hoje a gente já tá mais familiarizado, mas na época, no início, eu lembro que a gente procurou uma psicóloga, porque eu não sabia o que era esperado daquela idade, porque eu não tinha experiência com Sim. criança, assim. Eu não cresci igual minha menininha de 3 anos. Ela falava errado. É normal falar errado? Não sei. Entendeu? Ou se será que era um atraso, ou será que era até uma questão ali da adaptação, né? Porque regressa muito. O que que é normal? Aí a gente teve essa orientação de falar o que que é. Mas não tem jeito, tem muita coisa também que é só mesmo com o tempo, que a gente vai conhecendo aquela pessoa ali, né? E vendo o que que é realmente. Não, é da. A gente fazia muito, até hoje, na verdade, de você ouvir alguns pais falando coisas e falar assim, é da idade. E meu marido disse assim, ai, olha, igual a fulana. Então é normal. A minha sobrinha falava, a Ana Rosa falava sorvete. Não, sorvete. Sei lá. E a gente enchia o saco dela, tadinha, pra falar certinho. Aí outro dia minha sobrinha da mesma idade que ela na época falava, falando do mesmo jeito. Aí eu cutuquei meu marido assim, tá vendo? A gente que foi chato, coitada. Olha lá, a menina tá falando errado igual a Ana Rosa. É normal, né? Aí até esses dias ela fala umas coisas erradas, meu marido falou assim, eu nem corrijo, ela vai aprender quando eu crescer. Vai chegar a hora. Porque senão realmente a gente fica muito chato. A gente foi muito chato no início disso. Porque a gente fica preocupado. Ai, meu Deus, não sabe Você quer ler. dar o melhor, né, Não Maíra? sabe ler. E ela já tem 6 anos e tem que ler. O Matheus mesmo tinha 9 anos, ele não sabia ler direito. Aí você ouve a escola falando, ele tem que ler, ele tem que ler. E aí você fala, meu Deus do céu, menino, senta aqui pra ler. Não quero ler. Nossa, que isso foi um caos, inclusive. Isso Mas tudo, né? é tão louco isso, né? Porque eles já estão tendo que lidar com tanta coisa diferente. Então, não tem como cobrar da mesma forma para uma criança que já passou por tudo isso, como se fosse uma criança que teve ali uma história normal, vamos dizer assim. Mas eu tive muitas essas dúvidas no começo. Eu não sabia que trocava bico de mamadeira, que tinha idade para fazer isso. Nem fralda eu sabia trocar. E a Olga, um beijo para você, tá, minha amiga? Muito obrigada. Que a Olga tem 3 filhos, e na época a Luísa estava mais ou menos na idade do Matias, eu ligava pra Olga todo dia. E como é que eu faço? O que que é isso? É normal? Isso não é? Até na hora que ele começou a falar, já tava com 1 ano e 5 meses, ele não falava muito. Eu falava, será que tá atrasado? Será que não tá? Agora tá falando assim. Tem que falar, para, Matias. Chega. Você acha que tem mais alguma coisa pra gente compartilhar?
Ó, quando pede pra voltar, a gente já teve essa situação. E o que vocês fizeram? Foi assim, no início falava-se bem mais, agora nem sei qual foi a última vez que eles falaram isso. Acho que foi no primeiro ano, assim. Às vezes eles falavam, a gente fazia até meio pouco caso, assim, ah, tá bom. Eu acho que teve uma específica que eu vi que era saudade mesmo, sabe, assim, das cuidadoras e tal, porque era a família que ela tinha, né? Sim. E a gente conversava assim de amigo também, os mais velhos, falava nomes assim. Mas era muito assim, recente, eles tinham acabado de chegar lá em casa. A gente explicava, porque também isso foi até uma orientação que a gente recebeu, porque a gente chegou aí no abrigo, né? Quando nós conhecemos o Matheus na vara da infância, só a gente e ele. Mas as meninas a gente foi pro abrigo. E foi horrível, porque você vai vendo as crianças e as crianças vendo você e elas falam na cara mesmo, me leva, tia, me adota também. Ou, ai, você vai ser a nova mãe de fulano? Você vai ser a nova pai? Não sei o quê. E eles estão indo embora agora? Muito direto, né? Sim. E não foi legal. Não é legal você ficar vendo aquelas crianças assim, né? Nessa Eles estão indo e a situação. vez do outro ainda não chegou, Nossa, e na né? hora de a gente levar pra ir embora, foi, ó, é de partir o coração. As crianças choraram muito. E o meu menino falou que muitas crianças iam e voltavam. E ele falava, ele meio que tinha certeza que ele ia voltar. É. E aí, nessas situações eles falavam, eu quero voltar pra briga, principalmente quando a gente coloca regras, né? Limites. Mas é que o adulto tem que saber que isso vai acontecer, Aí né? teve Isso faz teve parte. uma vez que foi assim, acho que foi, se não foi a última, foi uma das últimas. A gente tinha acabado de, tipo assim, ir pra praia, sabe? Tipo, um dia mó legal. Aí um falou alguma coisa. Eu acho que até isso também, assim, de repente, por ter o dia legal, porque eles se sabotam muito, até Uhum. hoje. A gente tem um dia legal, você pode ter certeza que um deles ali vai causar um desconforto. A felicidade ali eles se Não sabem lidar, não né? sabem lidar e aí eles se sabotam, eles começam a se comportar mal, se fecham muito. É impressionante. Porque como eu falei, cada vez menos, né? O tempo vai passando e cada vez menos acontece isso. Mas aí teve essa situação, a gente foi pra praia e todo mundo feliz, isso aqui, e eles amam ir pra praia. Nunca tinha ido antes da gente, né? Aí chegou em casa, um falou que queria voltar para abrigo e puxou todo mundo. Isso nunca tinha acontecido, assim, de todo mundo falar. Tanto é que a gente já tinha pego, assim, de um falar baixinho, assim, tipo, ai, quero voltar pra brigar. E a outra fala, para de falar isso. Não, você não quer, não sei o quê. Eles mesmos se corrigindo. Mas dessa vez, todo mundo falou que queria voltar. E aquilo ali machucou, não vou mentir. E a gente, na hora, a gente não falou nada. Ficamos. A gente acabou se afastando, assim, tanto a gente deles, né? E aí, quando a gente conversou entre eu e meu marido, a gente falou assim: não, a gente tem que ser firme. Que acabou com essa história. Já tinha uns meses que eles estavam com a gente, aí a gente sentou todo mundo no sofá. É o seguinte: quer vocês queiram, quer vocês não queiram, vocês são nossos filhos e ninguém vai embora daqui. Tá entendido? Ah, mas eu quero voltar para abrigo. Não vai voltar. Porque eu sou sua mãe, essa é a sua casa agora. E é assim que vai ser. E pronto. Aí por isso que eu falo, acho que foi a última vez que eles falaram, não lembro mais deles Talvez até comentando. eles quisessem ouvir isso, Ouvi né? isso, com Ter certeza. certeza disso. Mas acontece, e a gente se machuca, porque você fala, ai, tô fazendo de tudo pra essa criança. E ela quer voltar pro abrigo. Não Volta acredito. não, volta não. Maíra, a gente tá conversando, conversa boa demais. Queria que você falasse, assim, como as crianças estão hoje, e já pra gente caminhando pro fim, o que você diria pra quem pensa em adotar e adoção tardia, Uhum, né? uhum. Pode escolher por onde começar aí. Ah, o que eu vou começar, acho que como eles estão hoje. Ah, eu até perguntei, eu falei com eles. Mamãe vai lá dar uma entrevista, que eu acho que se eu falasse podcast eles não iam entender. Assim, mamãe vai lá dar uma entrevista contando a nossa história. Aí eu perguntei, o que vocês querem que eu conte de vocês? Aí até a minha mais nova falou assim, ai, fala que eu assisto televisão. Então eles estão bem. Aí eu perguntei, vocês estão felizes? Não sei o que, eles falam que estão muito felizes. E você vê, não é só falar por falar, mas a gente vê que é diferente, é a mudança física, não só do fato deles crescerem, mas a gente teve. Ah, você até pediu pra me trazer foto e eu acabei esquecendo. Não tem problema, não. Mas uma das minhas crianças, assim, foi incrível lá ela ver. No primeiro dia de aula, eles tiraram uma foto. Ela é extremamente com a cara fechada. Quem convive com a gente vai até saber quem é. É que essa criança específica, ela vivia de cara fechada. Tudo fecha.
E aí, no último dia de aula, eles tiraram foto, que foi até essa transição do ensino infantil pro fundamental, e tiraram a foto tão bonitinha assim, né? Foi o fotógrafo lá, a menina com um sorriso. Eu lembro que na internet até eu botei isso na época, o primeiro dia de aula, ela toda fechada, você via que ela brava, assim. E no último, ela toda feliz. Então, não tem jeito, assim. Eu, Maíra, né, como mãe, cometi sim alguns erros, a gente perde sim o controle, mas o tempo inteiro eu falo muito isso também com eles. Eu falo, eu erro, mas eu tento sempre melhorar, é sempre com a melhor das intenções. Então, eu sempre vejo que quando eu tô me excedendo, eu tento me corrigir. E é assim que vocês têm que ser também. Então, eles estão muito bem, sabe? Estão muito felizes, estão muito. Já, nós somos uma família desde o instante que eles entraram lá em casa. Claro que com melhorias agora, mas eles estão muito bem. Eu acredito, né? Assim, e a gente também com eles, como eu falei, é muito bom, muito feliz. Que coisa boa, gente. Que coisa boa de se ver. A foto deles juntos. A gente É, bota, vai botar na. Agora, quando for a chamada do podcast, a gente coloca uma foto de vocês. Pra quem tá em casa conhecer é. também a Maíra Não, e é a muito família. legal. E isso das fotos a gente vê muita diferença. Não só Muito. nos nossos casos, né? Assim, de modo geral, em criança Ah, o adotiva. Matias, ele chegou com 2 meses e meio. Se você olhar uma foto do Matias com 2 meses e meio e ele dias depois em casa já é totalmente diferente. É, É o o sorriso. sorriso, o brilho nos olhos, né? É As minhas filhas muito. nem pra câmera olhavam. Aí agora não, agora você fica leve. É a criança sendo criança, ela não tá Sim. preocupada se ela. Será que agora tô segura? Porque a gente teve muito problema, inclusive, com isso, de sono, deles se sentirem com medo, né? De não conseguir dormir, ansiedade muito alta, Teve uma época que eles ficaram sem de não dormir, conseguir né? dormir. Até hoje a gente tem episódios assim, de quando acontece uma coisa específica ou tá pra acontecer, eles começam a não dormir e você vê como é que é louco assim, né? Caramba, uma criança que não dorme, que só cochila ali 1 hora, desperta, fica mais umas 3 horas acordada e revirando na cama. E aí você vai vendo realmente, é que eu falei, a transformação é incrível, é um privilégio você ver a criança desaflorando ali, né? É. E o que você tem a dizer, Maíra, para quem tá Que eu tenho assistindo a de gente, olha para essa câmera e fala aí, ó, para quem tá acompanhando o podcast, pensa em adotar. A adoção não é fácil. Eu sempre falo isso, assim, que não é. A adoção tardia, principalmente, né? Que é a minha experiência. Não é fácil. Eu sofri muito mesmo, assim. Tinha dias que eu chorava e eu ligava pro meu marido, vem pra casa. E ele chegava pra apaziguar, porque acontece, assim, muitas vezes mesmo, muitas vezes. Eu lembro que ele que me lembrou até. Ele ia sair, eu falava assim, você vai me deixar sozinho com eles? E ele falava que ele ficava assim, ele ficava, pelo amor de Deus, mas eu tenho que sair. Como é que eu. Não Tem fala que isso pra trabalhar. mim. É, ele ficava com o coração na mão. Eu falei assim, nossa, olha como é que ela tá, né? Tipo assim, com medo de ficar com eles. E era real mesmo. Hoje não, hoje deixa, tranquilo. Já aprendi a lidar mesmo. Mas a adoção não vai ser fácil. Os primeiros anos não vai ser fácil. Mas passa. Sim, se a gente tem certeza, e isso que acho que foi desde o início, desde quando a gente nem sabia os nomes, os rostinhos, quando eles só falaram, seus filhos chegaram, a gente tinha certeza desse propósito, assim, de que. Por que 4 filhos? A gente falava de 4 filhos desde a época do namoro. Por quê? Não sei. Mas hoje eu sei. Porque lá antes eu já sabia que essas 4 crianças, de alguma forma, tinham que ser nossos filhos. E não é, a gente tem muitas lutas mesmo, mas não, se isso for o propósito, você tá firme nisso, vai que vai valer a pena. A gente vai moldando ali, né? Forjando. É uma forja da nossa vida. Tanto eu, Maíra, né, meu marido, mas também, é como eu falei, é um privilégio você ver essas crianças mudando e vendo como que elas vão desaflorando. Acho que é. Elas vão Que elas saber. vão mudando, vão se abrindo, vão se transformando. E a gente junto, né, Maíra? Quando você falou que ficava com medo, eu também passei por isso. Nossa, eu tinha Mas muito. o meu medo, no caso, era tipo assim, de não saber cuidar, de acontecer Aham, alguma coisa, de engasgar, aham. sabe, Porque a adoção, você não tem muito tempo de preparação. Não, Então você descobre que vai ser mãe e você vira mãe. isso Por mais que aí. tenha o tempo da fila, que o seu Não, né? não chegou a acontecer. Só pra vocês terem uma ideia, a gente fez o curso. Ó, a gente entrou com Aham. o processo em outubro de 2020, fizemos o curso em setembro de 2021 e Maíra
a minha habilitação saiu em 2023, Pois é. que seria junto com a Junto Maíra. com a gente, E a Maíra já foi mãe em 2022. Quando de 2023? A minha habilitação saiu em março de 2023. Pois é, já tinha um ano. Não, E um ano não, ia fazer um. E o Matias, ele chegou um ano depois, exatamente no mesmo dia, 27 de março Olha. de 2024. Então, assim, eu ainda tive esse tempo maior Não, de, e a pre- gente, de e ninguém espera, de sabia, preparo. assim, a minha família, a família do meu marido próxima, sabia. Mas a gente tem muitos conhecidos, né? Então a gente falava assim, não, quando a gente tiver habilitação, a gente divulga, tipo, estamos adotando. Então, se a gente aparecer com crianças do nada, você vai saber que é isso. E até isso foi um choque. O pessoal, que a gente participa muito ali da igreja, e aí todo mundo conhecia a gente, eu e ele, daqui a pouco 4 crianças, onde surgiu? A família 4 crianças. cresceu. E olha, isso daí foi muito carinho de Deus, porque eu me preocupava dessa questão espiritual. Eu falava assim, gente, como é que eu vou? Eu não sei se essas crianças sequer já ouviram falar em nome de Jesus, Maria. E aí, como é que vai ser? E a gente foi com muita naturalidade, e desde o primeiro dia que a gente foi na missa, eles sempre se comportam maravilhosamente bem. É perfeito. Em questão de 2, 3 missas, eles já estavam respondendo orações, assim, né? Rezando o Cordeiro, rezando o Santo. Eu ficava assim, gente, mas é só Deus mesmo. Porque Ó, vou te chamar pra você ir na missa comigo, que o meu vai subir no altar. Ele senta lá na cadeira do padre. O Pois padre é, vai falar com ele, ele faz assim com a mão. a Mas é gente lindo. nunca teve nenhum Quando problema. ele entra na igreja, ele vai direto pro Santíssimo Ah, e vai ver sim, Jesus. a Aí ele gente se também ajoelha faz diante de isso. Jesus. E é dele, sabe? Você sabe que outro dia, a criança em casa sempre tem barulho, né? Aí eu tô lá na sala fazendo minhas coisas, aí daqui a pouco fica um silêncio no quarto. Sim, estão aprontando, né? E a gente tem câmera lá no quarto, aí eu liguei assim no celular, elas tudo num cantinho, rezando o terço. Oh, meu Deus. Aí eu falei assim, gente, não fui eu que falei assim, vai rezar o terço, criança. Não, é um É carinho. porque vai vendo, né? A gente também nunca fala pro Matias E que é ele tem que ir lá lindo se de ajoelhar. ver. E é bonitinho, porque assim, ele vai lá, se ajoelha rapidinho e levanta. Tipo assim, ei Jesus, agora eu vou brincar. É, as crianças lá em casa também têm esse hábito de ir lá no Santíssimo. 2 são coroinhas. Oh, coisa boa. Maíra, muito obrigada pela sua participação. Ah, A eu gente que teria agradeço. muita coisa para Ah, falar é. aqui. Mas assim, que bom que vocês conseguiram, né, trilhar esse caminho, estão conseguindo. Que Deus abençoe abundantemente, que Nossa Senhora passe à frente de todas as necessidades de vocês, Passa sim. porque Não, sem esse amparo espiritual, a gente não teria conseguido. não dá conta, né? Não, Mas manda um abraço pro seu marido e pras crianças pode também. deixar. Obrigada a vocês pela companhia. Curte, compartilha, divulga, gente. Olha que história linda, né? História real, né? A História gente tá real. aqui falando das nossas fraquezas, das nossas limitações, o tanto que a gente ainda tem que aprender, mas que tá com o coração aberto para receber essas crianças. Com certeza. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.